Existe algo mais surreal do que tentar imaginar uma laranja mecânica? Para o escritor Anthony Burgess, não existe. Não tem como transformar algo orgânico, doce e suculento como uma laranja num artefato frio, mecânico e morto. Mas é exatamente isso que tentam fazer com Alex, o jovem delinquente malvado e perverso protagonista da distopia mais pop da história, Laranja Mecânica. Saudações literárias! Alex tem 15 anos e é adepto da ultraviolência. Juntamente com seus companheiros, seus drugs, ele aterroriza as ruas de uma grande cidade à noite. Mutila, rouba, estupra e vandaliza indiscriminadamente. É um anti-herói que reúne 3 características principais. Ele ama a linguagem, a música clássica e a agressão em estado bruto. Um dos grandes desafios do leitor de Laranja Mecânica é justamente o entendimento da linguagem. A história é narrada pelo próprio Alex, que usa uma espécie de dialeto comum entre os adolescentes, o Nadsat. O Nadsat foi criado pelo próprio autor, Anthony Burgess, e é resultado da mistura de palavras russas com gírias da classe operária inglesa. Quando você começa a leitura, a sensação de estranhamento e desorientação é imediata, porque os termos são aparentemente incompreensíveis. E são muitas palavras em Nadsat. Então ficar consultando o glossário toda hora não é uma boa ideia, porque são quase 250 palavras para aprender. Então melhor mesmo é seguir a orientação do próprio Burgess. Deixe a leitura fluir, que esse desconforto aos poucos vai te abandonando e você passa não apenas a entender, como a usar palavras Nadsat sem grande esforço. Odinok você percebe que começa a govoretar eslovos, esmecando muito horror show, como um Vextar Rimalenque cheio de si, mascando seu ovo com torrada e aquela cal toda. Laranja Mecânica é uma distopia de ficção científica sobre lavagem cerebral. Depois de cometer um assassinato, Alex é preso pelos miliquinhas e vai parar na cadeia. Aí houve um julgamento no Tribunal Superior com juízes e um júri, e umas eslovos muito severas de fato, govoretadas de maneira assim solene, e então fui considerado culpado, e minha mama fez buá quando disseram 14 anos, ó meus irmãos. 14 anos de pena. Mas o nosso nobre e humilde narrador tirou a sorte grande. Só que não. Por ser jovem, corajoso e cruel, ele foi escolhido para ser cobaia de uma técnica de condicionamento chamada Ludovico. Em poucas semanas, Alex passaria pelo tratamento e poderia voltar para casa, para a sociedade, como um jovem reformado, sem mais propensões ao crime. Essa terapia de aversão funcionava de forma simples e drástica. Primeiro, eles injetavam uma substância que causava náusea extrema. Depois, Alex era amarrado a uma cadeira e seus olhos eram mantidos abertos por ganchos. Daí ele tinha que assistir a filmes ultraviolentos. Assassinatos, estupros, lutas, cenas de guerra, socos, chutes, cortes, sangue, lágrimas. Ai! Ao fundo, música clássica. E isso tudo Alex assistia e ouvia passando muito mal, gritando para que parassem. E foram muitas sessões como essa. A ideia da Ludovico era associar o mal-estar à violência. Assim, Alex não conseguiria se envolver numa briga ou ouvir uma música de Beethoven, por exemplo, sem se sentir desesperadamente enjoado. Ele foi forçado a andar na linha da bondade. E o governo acreditava que, se a técnica fosse aplicada a todos os delinquentes, em pouco tempo a sociedade estaria livre do crime. Legal, né? Nem tanto. Aqui é que entra a ideia da Laranja Mecânica, que é um casamento forçado entre um organismo e um mecanismo. Homens não são máquinas, homens são organismos, capazes de desenvolver cor, aroma e sabor como uma fruta, como uma laranja. Alex é uma laranja podre, sim, cometeu maldade, sim, mas o verdadeiro mal está no processo que extinguiu o mal. Anthony Burgess era inglês
e ouviu a expressão laranja mecânica pela primeira vez em um pub londrino. Depois ouviu tantas outras vezes, sempre associada à ideia de algo esquisito ou insano. Ele guardou esse termo com cuidado, à espera de um dia poder usá-lo em uma de suas obras. E foi o que de fato aconteceu em 1961, quando ele resolveu escrever uma distopia sobre lavagem cerebral. Burgess era graduado em literatura e foi professor universitário. Em 1959, ele desmaiou em plena sala de aula. Após esse episódio, ele foi diagnosticado com um tumor cerebral que deveria levá-lo à morte em pouco tempo. Para deixar sua esposa financeiramente confortável depois da sua morte, ele trabalhou e escreveu intensamente no início da década de 1960. E um dos frutos desse período profícuo foi Laranja Mecânica, sua obra mais conhecida. E a ansiedade só aumentava à medida que seu prazo de vida diminuía. Burgess acreditava que não conseguiria concluir Laranja Mecânica a tempo. Mas como sua morte iminente tardava a chegar, ele não só conseguiu trabalhar intensamente sua história, como publicá-la e ainda presenciar a reação dos leitores. Isso tudo só foi possível porque o fatídico diagnóstico estava errado. Pensa! Burgess, que também foi poeta, dramaturgo, compositor, linguista e tradutor, morreu 31 anos depois da publicação de Laranja Mecânica. Ele tinha 76 anos e a causa da morte foi câncer no pulmão. Entre todos os seus livros, Laranja Mecânica era o que Burgess menos gostava. Ele contou que o livro revela muito da perturbação que ocupava sua mente na época em que escreveu a história. De várias maneiras, o livro sou eu, pois o que escrevemos é muito do que somos. E o livro revela uma batalha interna com essa característica, o mal. Não apenas o mal, mas o perigo de tentar corrigi-lo. Basicamente, tenho muita desconfiança em relação ao uso de poder para mudar os outros. Laranja Mecânica foi um marco da cultura pop do século XX e até hoje é fonte de discussões filosóficas e ousadias estéticas. Essa obra já serviu de inspiração para a criação de inúmeros álbuns de músicas, coleções de alta costura, peças de teatro e, claro, filmes. Sem dúvida nenhuma, o mais célebre produto do livro é o filme homônimo dirigido pelo americano Stanley Kubrick em 1971. Considerado na época extremamente violento, o filme causou polêmica, especialmente pelas cenas de espancamento, nudez e sexo, tendo sido proibido em vários países, incluindo a Inglaterra e o Brasil, que vivia sob o regime militar. A versão de Kubrick é tão perturbadora quanto o livro de Burgess. Os cenários, os figurinos, os atores, a trilha sonora, tudo canaliza para uma sensação que oscila entre o insano e o medo. Para você ter uma ideia, nessas enquetes que são feitas sobre os personagens mais aterrorizantes do cinema, Alex, o protagonista de Laranja Mecânica, é sempre citado. Ele costuma figurar ao lado, já tô com medo, de Hannibal Lecter, Catherine Tramell, Jack Torrance, o Coringa e Lord Voldemort. O longa de Kubrick ganhou 4 indicações ao Oscar, incluindo melhor filme, melhor diretor, melhor edição e melhor roteiro adaptado. Burgess assistiu ao filme em Nova York e gostou. Só que o sucesso da Laranja no cinema chegou ao patamar do livro. Eu não diria que superou o livro não, mas nesse caso específico, texto e tela se mesclam. E disso Burgess não gostou. Ele ficou tão incomodado que chegou a declarar que a laranja de Kubrick era fruto da sua árvore. Burgess também não gostou da crítica de que seu livro seria uma celebração da violência, como se a história de Alex pudesse incitar jovens a práticas violentas. Artistas literários são sempre tratados como se tivessem inventado o mal, mas sua verdadeira função, dentre muitas, é mostrar que o mal existia muito antes. Se um escritor não diz a verdade, é melhor que não escreva. O desejo de Burgess era que Laranja Mecânica fosse uma espécie de tratado sobre a importância do poder da escolha. Para o escritor, é preferível ter um mundo de violência em plena consciência de vontade
a um mundo condicionado a ser bom e inofensivo. Para Burgess, o livre-arbítrio, a capacidade de discernimento e a liberdade de escolha pertencem à natureza humana. Então, quais são os limites do condicionamento social? Essa é a proposta de discussão defendida por Burgess e que permanece atual. Você sabe que esse efeito é exclusivo das melhores e mais influentes distopias do mundo, né? Você sabe quais são elas? Bem, todas já desfilaram aqui pelo meu diário de leitura, inclusive. Que orgulho de mim! Vamos lá! 1984, de George Orwell. Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. E, claro, Laranja Mecânica, de Anthony Burgess. Dessas 4 distopias, Laranja Mecânica é a que mais se aproxima da realidade, porque Burgess não propõe uma mudança completa da sociedade ou mesmo uma nova. Ele trabalha com elementos reais, como a existência das gangues, o sistema penitenciário e o submundo das drogas e da violência. O final do livro foi surpreendente para mim, mas não para o editor americano de Burgess. Ele achou o final da história britânico e ameno demais. Então simplesmente eliminou o último capítulo. Ou seja, a primeira edição de Laranja Mecânica que circulou nos Estados Unidos tinha 20 capítulos e não 21. E a versão cinematográfica de Kubrick também ignorou o final do autor. Já a edição brasileira, para nossa sorte, sempre foi completa. Então, se você resolver encarar Laranja Mecânica, não seja um Maltic Grasny e siga até a última página. Tá avisado? Um beijo e até a próxima!